Quando nós falamos da relação entre Estados Unidos e Cuba, a primeira coisa que nos vem à mente é justamente a Revolução Cubana de 1959. Principalmente a partir de 1961, quando Cuba, já liderada por Fidel Castro, passou a se auto-intitular como um regime socialista. No contexto de Guerra Fria, isso foi bastante importante, porque a partir de então, Cuba realizaria uma aproximação paulatina com a União Soviética, se convertendo numa espécie de resistência ao imperialismo estadunidense justamente no continente americano. E é claro que nesse contexto, principalmente com a expansão dos movimentos guerrilheiros contra o imperialismo e o capitalismo na América Latina, Cuba ganhou um espaço no imaginário das esquerdas mundiais, mas também da América Latina, bastante romantizado, que entendeu essa relação entre Estados Unidos e Cuba como uma espécie de conflito entre Davi e Golias, como alguém que existe a um império poderoso apenas com suas forças e sua fé. E eu tô trazendo esse assunto aqui para vocês motivado pelos acontecimentos dessa última semana, onde nós tivemos uma série de manifestações em Cuba, mais especificamente em Havana, contra o regime cubano. A pauta central dos manifestantes gira em torno do aumento da pobreza e do agravamento da crise sanitária por conta do coronavírus na ilha. E é claro que muitos buscaram as causas disso e, claro, como sempre, houve uma polarização das opiniões em torno dessa crise pela qual Cuba passa neste momento. Uns enxergam na própria incapacidade natural do socialismo de não conseguir levar desenvolvimento e bem-estar às suas nações e aos povos, e outros entendem que o grande culpado disso tudo é justamente o imperialismo norte-americano, o embargo imposto pelos Estados Unidos contra Cuba. Por conta desse embargo, Cuba estaria incapacitada de estabelecer um livre comércio com outras nações e empresas alinhadas aos Estados Unidos, que faria com que ela não tivesse acesso à matéria-prima para a produção de medicamento e equipamentos hospitalares, como por exemplo respiradores, o que auxiliaria no combate à crise da pandemia. E quando se fala em embargo econômico, adivinha? Evidentemente que os olhares da história se voltam novamente para a crise que se estabelece entre os dois países a partir da Revolução Cubana de 1959. Porém, a relação entre Estados Unidos e Cuba é muito mais antiga do que você pode imaginar. E ela possui, na verdade, ela é uma novela que possui mais de 200 anos de história. E uma novela com vários capítulos que envolvem amor, conflito e traição. Meu nome é Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Antes de começar a te contar essa novela, eu peço que você já deixe um like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. E se você é novo ou se você é nova por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido, é gratuito e ajuda muito. Então, se possível, se inscreva e já deixa aquela curtida. Bom, essa novela entre Estados Unidos e Cuba pode ser dividida em 4 capítulos. O primeiro desses capítulos, que eu vou chamar aqui de geopolítico, ele remonta ao início do século XIX, mais precisamente nos anos de 1803, 1804, quando se dá a compra da Louisiana junto à França por parte do governo do Thomas Jefferson, nos Estados Unidos. Essa compra aconteceu no contexto das guerras napoleônicas, onde a Europa vivia a expansão napoleônica, que acabou reverberando em guerras que se estabeleceram para além do continente europeu, principalmente por conta da presença de territórios franceses, ingleses e espanhóis, de todo mundo que estava envolvido nessa guerra, aqui na América. E isso fez com que houvesse um constante fluxo e constantes atritos entre essas 3 nações, especificamente Espanha, Inglaterra e França, no Mar do Caribe. E os Estados Unidos, nesse momento, ele está de fora da guerra, Ele está observando essa guerra, tentando analisar o que pode acontecer. E um dos maiores medos dos Estados Unidos é que Cuba passasse para o domínio inglês. Porque no imaginário do Jefferson, a compra da Louisiana, ela foi bastante importante para afastar os franceses do território continental. Porém, ele entendia que Cuba funcionava como uma espécie de escudo protetor
para o rio Mississippi. E a gente deve se lembrar que em 1807 e 1808 a França tinha acabado de invadir a Espanha, o que fez com que as colônias espanholas aqui no território americano ficassem acéfalas, o que incentivou e estimulou o desenvolvimento de juntas separatistas e o início de uma guerra de independência aqui no continente americano. Então já em 1808 e 1809, quando ele passa o governo para o James Madison, ele vai dizer ao seu sucessor justamente isso: olha, minha intenção era construir uma espécie de muralha de proteção ao Mississippi com Cuba, mas não rolou. Agora a gente tem que ficar de olho como vão se desenvolver essas guerras de independência para não deixar que Cuba caia nas mãos dos ingleses. Então, quando vem a independência das colônias espanholas, já por volta de 1822, esse cenário está bastante consolidado, Cuba volta ao horizonte de discussões lá nos Estados Unidos, já sob a presidência do James Monroe. Tanto James Monroe quanto o seu secretário de Estado, o John Quincy Adams, entendiam que a proximidade geográfica e a instabilidade política na ilha acabariam gerando uma anexação natural de Cuba por parte dos Estados Unidos e que isso aconteceria como uma fruta que se desprende do galho. Mais precisamente, em 1823, é exatamente isso o que o Thomas Jefferson vai escrever para o James Monroe. Ele vai falar assim: olha, a questão da anexação de Cuba para os Estados Unidos é questão de tempo, vai acontecer. E é muito importante que, para os nossos projetos de nos convertermos numa grande nação se consolidem, que Cuba faça parte dos Estados Unidos. Só que ao contrário do que eles poderiam imaginar, Cuba não só não decretou a sua independência, como houve um desenvolvimento de um sentimento mais arraigado de pertencimento ao Império Espanhol. Muito porque Cuba foi o destino de muitos insatisfeitos, de muitos defensores do Império Espanhol, de outras nações que se tornavam independentes e que foram para Cuba, e também por conta do desenvolvimento da escravidão na ilha de Cuba, que era algo que estava sendo abandonado nos outros países e que permanecia bastante forte em Cuba. Então esse sentimento pró-Espanha e a defesa da escravidão tornaram inviáveis praticamente o desenvolvimento de uma independência em Cuba. No entanto, quando chega em 1850, esse assunto vai retornar à pauta dos americanos. Porque 1850 marca o início da expansão dos Estados Unidos para o oeste. E um dos grandes motivadores dessa expansão para o oeste é justamente a descoberta do ouro na Califórnia em 1848, o que faz com que já em 1849 exista uma discussão sobre a incorporação da Califórnia à federação, a União nos Estados Unidos. Porém, com a entrada da Califórnia na União, na federação, por ela ser um estado que não desenvolvia escravidão, que não usava a mão de obra escrava, era um estado onde a mão de obra livre e assalariada predominava, aconteceu uma discussão no Congresso americano porque tinha mais estados com mão de obra livre do que estados escravistas. E isso era um problema para o equilíbrio dos interesses entre Norte e Sul naquele momento. E um dos pensamentos que se aconteceu e que se ventilou principalmente por conta dos fazendeiros do sul dos Estados Unidos foi a compra de Cuba. Qual que era a ideia? A ideia então era comprar Cuba dos espanhóis e transformá-la num estado escravista, estabelecendo então a representatividade igual, balanceada, principalmente no Senado. E isso foi desenhado durante o governo do presidente Franklin Pierce, que, por meio do seu secretário de Estado, pediu para os seus embaixadores na França, na Espanha e na Inglaterra desenharem uma proposta de compra de Cuba no valor de 120 milhões de dólares junto à Espanha. Porém, o ano de 1854 também marca um momento onde a discussão anti-escravista domina os debates políticos nos Estados Unidos, que vai levar inclusive à formação do Partido Republicano em 1854 e que nós vamos ter justamente naquele ano um conflito que para muitos é tido como o primeiro grande conflito da Guerra Civil, acontecendo quase que 7 anos antes, que é o confronto entre escravistas e anti-escravistas no território do novo estado do Kansas. Sendo assim, a discussão da anexação de Cuba para a manutenção
do equilíbrio entre os interesses do norte e do sul caiu muito mal entre os nortistas e fez com que o Franklin Pierce sequer pudesse concorrer a uma reeleição. Sendo assim, com o conflito em Kansas em 1854 e aí o desenvolvimento de todo um debate anti-escravista que levaria à Guerra Civil de 1861, a Cuba acaba sendo deixada um pouco de lado, pelo menos do ponto de vista da anexação de Cuba ao território norte-americano. O que nos leva então ao início do segundo capítulo dessa história, que é marcado por relações econômicas. Desde a independência do Haiti, também lá no início do século XIX, né, com todos esses conflitos que eu já mencionei para vocês, o Haiti era o grande produtor mundial de açúcar e o grande exportador de açúcar no mundo. Com a independência do Haiti, a produção de açúcar e também o embargo que vai rolar em relação ao Haiti vai fazer com que ele perca esse posto de maior produtor de açúcar do mundo. Algo que vai fazer com que Cuba e também o Nordeste brasileiro se desenvolva muito na produção de açúcar para suprir a demanda internacional. A partir daí, Cuba vai ser um grande fornecedor de açúcar para a Espanha. No entanto, já nesse segundo capítulo, essas relações comerciais vão se estreitar ainda mais, fazendo com que os Estados Unidos e não a Espanha se converta no principal parceiro comercial de Cuba, fazendo com que Cuba exportasse para os Estados Unidos, já na década de 1880, 82% de todos os seus produtos e 94% da sua produção de açúcar era comprada pelos Estados Unidos. Então, aos poucos, os Estados Unidos vai se convertendo no principal parceiro comercial de Cuba, ao mesmo tempo em que vai desenvolvendo relações políticas e de aproximação cultural. Afinal de contas, Cuba está ali, a 100 milhas do território norte-americano. E essa aproximação entre Estados Unidos e Cuba, que começa no plano econômico, mas vai gerando estreitamentos culturais e também políticos, vai gerando por parte dos americanos uma visão de que os Estados Unidos possuem perante Cuba um papel de tutor, muitas vezes como aquele que deve proteger Cuba de relações abusivas da metrópole. E eu estou usando esse termo abusivo porque muitas vezes o discurso usado pelos americanos era de que Cuba se configurava como uma espécie de donzela indefesa, vítima dos maus tratos de seu marido, que seria o governo espanhol. Além das relações comerciais, também existe aí uma tentativa de aproximação dos cubanos em relação ao governo americano, principalmente no ano de 1868, quando começa uma grande revolução em Cuba que visava uma separação da metrópole, uma separação do Império Espanhol. Essa guerra de independência, que ficou conhecida como a Guerra dos 10 Anos, vai ser liderada por um sujeito chamado Carlos Manuel de Céspedes, que vai pedir aos Estados Unidos o apoio militar. Ulysses Grant, que era já o presidente na época, leva essa demanda para o Congresso, que vai vetar qualquer tipo de apoio dos Estados Unidos, o que acaba resultando num enfraquecimento da luta revolucionária, né, da luta independentista liderada por Céspedes, o que faz com que, ao final da Guerra dos 10 Anos, Cuba permanecesse um território espanhol. A negativa dos Estados Unidos em ajudar Cuba é justamente porque a economia, as relações econômicas entre Estados Unidos e Cuba começavam a se desenvolver. Já em 1869, os Estados Unidos compravam 62% de todos os produtos exportados por Cuba, mas também porque os Estados Unidos tinha acabado de sair de uma guerra extremamente sangrenta e estava todo focado em sua expansão para o oeste. E é justamente o fim da expansão para o oeste em 1890 que nos leva ao terceiro capítulo dessa novela. E eu vou chamar esse capítulo de Relações Ideológicas e o Desenvolvimento da Hegemonia Americana. Então, em 1890, a expansão para o oeste chega ao fim. Então, toda a parte territorial dos Estados Unidos já era conhecida. O processo de tomada, né, desses territórios já estava acontecendo. A guerra contra os indígenas já tinha acabado, enfim, uma série de questões. E logo depois do final da expansão para o oeste, já em 1893, uma grande crise econômica vai acontecer nos Estados Unidos.
muitos americanos vão associar essa crise ao fim da expansão, o que vai desenvolver um sentimento na historiografia norte-americana com a elaboração da teoria da fronteira do Frederick Turner, mas também na política norte-americana, do senador Albert Beveridge, que vai dizer que o caminho natural dos Estados Unidos é o de manter a sua expansão para o oeste, porém agora com vistas ao Oceano Pacífico. Naquele momento, a Inglaterra e os franceses já estão estabelecidos na Ásia com suas colônias e os Estados Unidos não querem perder o comércio que eles começaram a desenvolver já na década de 1840 com o Japão e com a China. Então, por isso, seria muito importante os Estados Unidos terem uma espécie de base comercial e também possuir territórios, pequenas ilhas, ilhotas entre o território americano e a Ásia que funcionassem como uma espécie de depósito de carvão que eram o combustível para os navios que saíam da Califórnia para a Ásia. Segundo Albert Beveridge, o Oceano Pacífico se configurava naturalmente como o Oceano dos Americanos, da mesma forma que o Oceano Atlântico havia sido, por quase 5 séculos, o oceano dos europeus. Então, a partir daí, os Estados Unidos começam a desenvolver essa visão, de que ele possui um hemisfério só para ele, que é basicamente o hemisfério ocidental, com o seu próprio oceano, que seria então o Oceano Pacífico. Mas você deve estar se perguntando, Sorrilha, eu manjo um pouco de geografia e sei que Cuba não fica no Oceano Pacífico. O que tem a ver o desenvolvimento dessa visão do Pacífico como oceano americano com Cuba? Bom, como eu disse, desde a Guerra dos 10 Anos, de 1868 a 1878, houve uma aproximação dos cubanos aos americanos. Muitos refugiados cubanos saíram dessa guerra e foram morar nos Estados Unidos, e os Estados Unidos acabou se desenvolvendo como uma espécie de base de resistência ao regime cubano por parte desses refugiados. Em 1895, eles vão dar início a um novo processo de independência, uma nova revolução, uma nova guerra de independência contra a Espanha, que vai contar com a participação de muitos desses refugiados cubanos que viviam nos Estados Unidos. E é aí que os Estados Unidos enxergam uma oportunidade para avançar os seus domínios para o Oceano Pacífico. Não está claro ainda, já te explico. Os Estados Unidos possuíam essa visão de que eles eram uma espécie de tutores de Cuba que protegiam a donzela em defesa da metrópole espanhola, e a partir do momento em que a guerra começa a desenvolver em 1895, vários relatos de abuso contra o povo cubano começam a chegar na imprensa norte-americana, que vai articular e vai difundir essa imagem de maneira propositada a construir uma imagem de que uma intervenção americana a Cuba naquele momento, ajudando os cubanos contra os espanhóis, era positiva. Então, durante o desenvolvimento dessa guerra contra os espanhóis, uma intervenção dos Estados Unidos à ilha de Cuba passa a ser moralmente aceita e defendida pelos americanos, principalmente pelos seus veículos de imprensa. E essa entrada dos Estados Unidos na guerra vai acontecer justamente no ano de 1898, quando um navio americano, o USS Maine, é afundado no porto de Havana, em Cuba. E então o Congresso toma a frente desse processo e rapidamente viabiliza a entrada dos Estados Unidos da guerra, com um porém, com um detalhe que é bastante importante. Cuba é o maior exportador de cana para os Estados Unidos, mas também é um dos principais concorrentes dos estados sulistas, que faz com que um senador do Colorado chamado Henry Teller coloque uma espécie de cláusula que condiciona a entrada dos Estados Unidos à guerra à não anexação de Cuba. Ou seja, os Estados Unidos não poderia, no futuro acordo de paz, reivindicar Cuba como um território seu. E assim então os Estados Unidos declara a guerra com essa condição de a não anexar Cuba aos seus territórios. Porém, olha só que curioso, o primeiro ataque que os Estados Unidos vai fazer à Espanha não vai ser em Cuba, vai ser na Filipinas. Não se esqueçam, o interesse dos Estados Unidos nesse momento era a expansão para o Pacífico. Tanto que ao final da guerra contra a Espanha, como parte do Tratado de Paz assinado entre americanos e espanhóis, os Estados Unidos acabou adquirindo o território da Filipinas, na Ásia, e também a ilha de Guam, que juntamente com o Havaí se tornaram as fontes de abastecimento e reabastecimento de carvão para os navios americanos. E no Mar do Caribe, os Estados Unidos ficou com Porto Rico, que passaria então a ser um território
norte-americano. Então, impossibilitados de anexar Cuba aos seus territórios, a solução que os Estados Unidos vai encontrar é a de construir um governo tampão para os primeiros 4 anos de independência de Cuba e, ao final desse mandato tampão, elaborar uma nova constituição que tinha, entre outras coisas, uma emenda chamada Emenda Platt, que vai então colocar dentro da Constituição cubana um instrumento legal que permite aos Estados Unidos interferir militarmente contra Cuba em qualquer instabilidade social ou política que viesse a acontecer. E a intenção dos Estados Unidos com Cuba era simplesmente a de afastar os europeus da região, da sua zona de influência, mas também de garantir um maior equilíbrio político e econômico que viabilizasse também a construção do Canal do Panamá. Mais uma vez, o grande foco dos Estados Unidos nesse momento é o Oceano Pacífico. Cuba se tornaria uma espécie então de protetorado norte-americano e essa emenda Platt viria a funcionar até o ano de 1934. Porque em 1933 nós temos um levante que vai acontecer em Cuba, que é chamado de a Revolta dos Sargentos, e que vai então contar com a intervenção norte-americana e que dará apoio a uma junta liderada por Fulgêncio Batista e que vai administrar a ilha a partir de então. Como parte das políticas de boa vizinhança do Franklin Delano Roosevelt, os Estados Unidos vai retirar a emenda Platt da Constituição cubana. No entanto, o Fulgêncio Batista vai ser efetivado no cargo como uma espécie de interventor norte-americano. É nesse período que algumas garantias têm que ser dadas para os Estados Unidos, como por exemplo a preferência para o desenvolvimento de indústrias norte-americanas na ilha, o que vai levar com que 80% das empresas existentes em Cuba pertencessem aos Estados Unidos. E é justamente uma luta anticolonial e contra o papel que o Fulgêncio Batista desempenhava de uma espécie de interventor norte-americano que vai desencadear na Revolução Cubana de 1959. A Revolução Cubana de 1959 não é uma revolução socialista, ela é uma revolução anticolonial que luta por uma autonomia plena e completa de Cuba em relação aos Estados Unidos. E essa revolução vai ser vitoriosa justamente em janeiro de 1959. E aqui nós temos início ao 4º e último capítulo dessa novela, que pode ser chamado de capítulo da segurança nacional, quando Cuba vai se transformar por parte dos Estados Unidos em um problema de segurança nacional. Uma das primeiras medidas feitas por Fidel Castro quando se converte em primeiro-ministro, do regime cubano é ir até os Estados Unidos para renegociar os contratos que existiam, dando início a um processo de nacionalização de parte das empresas norte-americanas, renegociando o preço do açúcar e prometendo o desenvolvimento de uma grande reforma agrária na ilha, o que afetaria também terras norte-americanas. É claro então que esse primeiro encontro do Fidel Castro com o vice-presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon naquela época, no governo Eisenhower, vai resultar em desagrado por parte dos americanos que não queriam perder as condições privilegiadas que eles tinham perante a ilha. Então já em 1959 nós vamos ver surgir o primeiro embargo dos Estados Unidos que vai limitar a compra do açúcar produzido por Cuba por parte dos americanos e proibir a venda de petróleo para a ilha. O objetivo do Eisenhower nesse momento era fazer com que Cuba passasse por dificuldades econômicas, aceitando as condições impostas como uma espécie de chantagem na negociação. Só que o Fidel Castro, diante da situação, ao invés de ceder, nesse contexto de Guerra Fria, voltou os seus olhos para o grande adversário dos Estados Unidos, a União Soviética, e fechou um acordo em 1960 com a União Soviética, que era justamente eu te vendo o excedente da minha produção de açúcar, que os Estados Unidos não compra mais, e em troca você me vende petróleo. Isso vai causar um mal-estar nas relações entre Estados Unidos e Cuba e que vai se agravar no ano seguinte, em 1961, quando o John Kennedy chega ao poder. Já em janeiro de 1961, os Estados Unidos vai romper com Cuba e em abril daquele ano o John Kennedy vai botar em prática um plano que havia sido elaborado pelo seu antecessor, pelo Eisenhower. Qual era o plano? O plano era treinar expatriados cubanos, que fugiram da Revolução e outros que já viviam lá
há mais tempo e que viviam nos Estados Unidos, para que eles liderassem uma invasão à ilha de Cuba e depusessem o governo do Fidel Castro. Esse incidente ficou conhecido como a invasão da Baía dos Porcos e que foi um grande fracasso do ponto de vista estratégico militar para os Estados Unidos. Aproximadamente 300, 400 soldados foram mortos nesse acontecimento e o restante foi preso. Com isso, e a partir de então, é que o regime cubano do Fidel Castro vai passar a se intitular socialista e aumentar a sua aproximação com a União Soviética, passando a vender todos os seus produtos para a União Soviética, que vai estabelecer com Cuba uma espécie de relação diplomática militar. E entre essas relações diplomáticas militares estava o estabelecimento de uma base de mísseis na ilha de Cuba, que vai ser descoberta pelos Estados Unidos em outubro de 1962 e que vai redundar numa das maiores crises da Guerra Fria, onde nós estivemos há poucos instantes do início de uma terceira guerra mundial. Após 13 dias de negociações, o Khrushchev e o Kennedy chegam a um acordo em que a União Soviética retiraria os mísseis de Cuba, com a condição de que os Estados Unidos retirassem mísseis da Turquia e que os Estados Unidos prometessem não mais invadir Cuba na tentativa de derrubar o Fidel Castro. Esse acordo vai ser assinado, porém o Kennedy vai ser visto como o grande vitorioso do acordo, apagando a péssima imagem que ele teve por conta do incidente da Baía dos Porcos. E a estratégia dos Estados Unidos passou então a ser o do recrudescimento do embargo a Cuba, colocando ainda mais empecilhos e barreiras para que Cuba não fizesse comércio com outros países e aliados norte-americanos. Porém, para Cuba, tanto faz, tanto fez, porque ela já tinha arrumado um sugar daddy para ela, né? Cuba já tinha um novo patrocinador, que era a União Soviética. E em boa parte, esse primeiro período, então, né, principalmente até meados da década de 1970, vão ser épocas de muita prosperidade dentro de Cuba, né? Cuba vai se tornar uma espécie de grande espelho para os demais países e a esquerda, né? Não apenas na América Latina, mas no resto do mundo, como grande Éden do desenvolvimento de movimentos artísticos, literários, do cinema, da política e do bem-estar. Já no final da década de 70, a União Soviética começa a apresentar os seus primeiros sinais de fraqueza e essa relação econômica entre Cuba e União Soviética começa a não ser mais tão vantajosa para Cuba e os primeiros momentos de crise começam a ficar mais evidentes, o que vai gerar um aumento da insatisfação do povo cubano em relação ao regime do Fidel Castro e um aumento da repressão desses movimentos e perseguição a grupos excluídos, como por exemplo é o caso dos homossexuais, que serão banidos então da ilha num acordo que vai ser estabelecido entre o governo do Jimmy Carter, né, nos Estados Unidos, e Fidel Castro, e que leva a um êxodo de 120 mil cubanos que deixam a ilha e que vão morar nos Estados Unidos maciçamente em Miami. E com o final da União Soviética, esse quadro político, econômico principalmente, vai piorar ainda mais em Cuba, fazendo com que a insatisfação aumente e que os Estados Unidos, percebendo que Cuba perdeu o seu grande financiador, aposte num recrudescimento do embargo econômico. Então esse embargo econômico entre 92 e 2000, já no governo Clinton, vai receber o reforço de 3 novas leis que vão estabelecer inclusive a proibição de que empresas façam comércio com os cubanos. Até os dias de hoje, empresas que vendem qualquer tipo de produto para Cuba, quando descobertos dessa relação, são multadas em valores e cifras milionárias ou recebem sanções, o rompimento de acordos com o governo americano, o que faz com que muitas dessas empresas tenham que abandonar esse tipo de relação comercial. No entanto, já na década de 90, o Fidel Castro encontra uma nova maneira de gerar riqueza para o seu país, que é apostando no turismo, principalmente por conta de acordos feitos com redes de hotelaria espanholas, que também vão passar a ser vítimas de boicote por parte dos Estados Unidos. Então, por meio dos ganhos e da riqueza gerada pelo turismo e também com a ascensão do governo do Chávez na Venezuela, Cuba vai ganhar um novo aliado, vai promover uma aproximação também com a China, vai gerar um governo mais ou menos estável e que, com a chegada do Raul Castro, que vai substituir o Fidel Castro em 2006, se eu não me engano, vai dar início ao desenvolvimento de uma espécie de abertura da ilha para negócios externos, mas principalmente numa aproximação aos Estados Unidos, que vai ser consagrada em 2014 com o Obama. No entanto, essa relação estabelecida com Cuba, principalmente nesses últimos 30
30 anos, né, ali nos anos do Bill Clinton, foram relações que foram transformadas em lei pelo Congresso e que apenas o Congresso tem poder de vetar. Então não é uma questão apenas de vontade política dos presidentes que assumem, é algo que tem que passar pelo crivo dos deputados e dos senadores norte-americanos. E Cuba, nesse exato momento, desde a década de 80, é um grande ativo do Partido Republicano, que usa Cuba, o embargo a Cuba, como uma grande bandeira para os seus candidatos. Então é algo que, enquanto o equilíbrio existir entre republicanos e democratas dentro do Congresso, é muito difícil de ser alterado. Uma vez que, como o sistema eleitoral nos Estados Unidos, a eleição de um presidente é definida muitas vezes por pequenas porcentagens e a população cubana na Flórida representa algo em torno de 3%, mais os venezuelanos dá algo em torno de 5%, o apoio a essas políticas de combate ao regime cubano gera bastante voto aos candidatos republicanos. Não à toa, os republicanos vêm ganhando na Flórida. Essa foi uma bandeira do Trump que levou, inclusive, a ele ganhar as 2 eleições que ele fez na Flórida. Bom, mas o intuito aqui não é, enfim, chegar a um ponto final sobre de quem é a culpa, se é do embargo ou se é do regime autoritário cubano, mas é mostrar para vocês que essa relação entre Cuba e Estados Unidos, ela é muito mais antiga do que nós podemos pensar, que o papel que Cuba desempenha no imaginário americano não é apenas o da revolução, né? Ele tá ali presente como algo que é naturalmente uma extensão dos Estados Unidos, geográfica, como o maior parceiro econômico, como uma espécie de donzela indefesa que os Estados Unidos devem defender e, por fim, desencadeia nesse plano, né, de segurança nacional. Por outro lado, também é interessante perceber como a presença de exilados cubanos nos Estados Unidos também é algo que não remonta apenas aos governos do Fidel Castro. Desde 1808, então 1808, 1850, 1868, 1895, 1959, 1991, 1994, enfim, né, a presença dessas relações conturbadas em que Estados Unidos e Cuba se mesclam na busca por independência ou dominação da ilha é bastante grande. Espero que vocês tenham gostado então de ter conhecido as relações Estados Unidos e Cuba nessa longa duração. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.